Oi, aqui é a Fernanda, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre o checklist para conseguir um bom score na prova do TOEFL IBT. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que ontem, e no Facebook, sabe que ontem eu fiz um post sobre isso, com o checklist, e hoje eu resolvi então gravar um vídeo para a gente conversar um pouco sobre isso, porque é claro que todo mundo que precisa fazer a prova quer conseguir um bom score. E tem vários elementos aí que são necessários para que a gente consiga garantir um bom score na prova e entender esses elementos e por que eles são importantes é crucial para que a gente faça uma boa preparação e, consequentemente, consiga o score que a gente precisa na nossa primeira tentativa. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é se o nível de inglês que a gente tem, ele é compatível com o score que a gente precisa. E o jeito da gente saber isso é a gente primeiro se informar sobre qual o score que a gente precisa. Então vamos supor que você queira fazer um processo de validação do diploma, que você quer estudar numa universidade no exterior. É importante você saber quanto é que precisa, quantos pontos eu preciso fazer no TOEFL para validar meu diploma? Quantos pontos eu preciso fazer para ser aceito numa instituição no exterior? Ah, Fernanda, mas eu ainda não decidi qual é a instituição que eu quero ir, qual a faculdade que eu quero estudar, eu ainda não decidi se eu vou para uma universidade, se eu vou para um college. O que eu vou fazer? Você, mesmo que você não tenha decidido, dá uma olhada em algumas opções. Então, olha, eu sei que se eu for para os Estados Unidos, eu gostaria de morar no estado tal. Gostaria de morar em Nova York. Então, você vai em Nova York, procura algumas universidades em Nova York ou alguns colleges e vê qual é a média de score que é pedido. Ah, eu vi que a maior parte das universidades vão pedir algo em torno de 80, eu vi que alguns colleges vão pedir algo em torno de 70. Então, eu vou botar aí na minha cabeça que o meu score mínimo seja 70, ou que o meu score mínimo seja 80, ou se eu conseguir 90, eu sei que eu consigo entrar na maior parte das instituições de ensino que eu gostaria de estudar, ou que pode ser que eu queira estudar nessas instituições. Então, para você ter uma noção, porque é a partir daí que você vai saber se o score, o nível de inglês que você tem nesse momento, se ele é compatível com esse score que você deseja ou precisa tirar. E aí, a partir disso é que você vai decidir, então, se você vai começar, de fato, a se preparar para o TOEFL ou se você vai focar em aperfeiçoar o seu nível de inglês. Porque, vamos supor, você precisa tirar um score que é equivalente a B2, que é Upper Intermediate, que é o intermediário indo para o avançado. E o seu nível de inglês, nesse momento, ele é básico. Você é um básico, quase terminando o básico, indo para o intermediário. Então, você precisa focar primeiro no seu nível de inglês, em aperfeiçoar o seu nível de inglês, para depois você começar a sua preparação. Então, esse é o primeiro passo. Uma vez que você dá esse passo, para a gente conseguir um bom score no TOEFL IBT, a gente precisa ter uma boa compreensão auditiva. Ou seja, a gente precisa ouvir áudios em inglês e entender o que está sendo dito. E isso é uma coisa que eu falo bastante, e essa habilidade, que é crucial para conseguir um bom score, ela vem junto, de mãozinha dada, com fazer boas anotações durante os áudios. Porque os áudios vão tocar e a gente tem que dar respostas de speaking baseadas nesses áudios, a gente tem que escrever redação baseada no áudio. E se a gente não faz anotações, a gente não se lembra dos detalhes que foram entregues. E como o nosso score depende nas questões do speaking, em 3 das 4 questões do speaking, em uma das 2 redações, o nosso score vai depender quase que 95% da nossa repetição de conteúdo, né? Dessa repetição do conteúdo que foi entregue nos áudios, se a gente não tem uma boa compreensão auditiva e se a gente não faz boas anotações durante esses áudios, a gente, consequentemente,
não consegue um bom score nessa redação, não consegue um bom score na sessão do speaking. E aí, claro que se você não tem um bom score na sessão do speaking, você não tem um bom score na sessão do writing, e se você tem dificuldade em ouvir e entender áudios em inglês, e você tem dificuldade em fazer anotações, é muito provável que você também não vá se sair bem na sessão do listening. Então, a gente está falando que de 4 sessões da prova, em 3 você não se saiu bem, porque você não ouve e entende bem, ou não faz boas anotações durante os áudios. E isso, claro, vai impactar, então, o seu score e vai te impedir de conseguir um bom score na prova. Lembrando que aqui, gente, quando eu falo um bom score na prova, não estou falando de você tirar 100 pontos, não estou falando de você tirar 115 pontos. O que é o bom score? O bom score é o score que você precisa. Esse é um bom score. A gente tem que se lembrar que quando a gente fala da prova do TOEFL, uma prova que não tem passar ou não passar na prova, tem conseguir ou não o score que você precisa. Então, pode ser que o score que você precise seja 60, pode ser o score que outra pessoa precise 100. O bom score é o score que você precisa. Então, se você precisa tirar 60, o bom score é tirar 60. 62, 60, qualquer coisa igual ou acima de 60 é um bom score para você. Se você precisa tirar 85, qualquer coisa igual ou superior a 85 é um bom score para você. Então é isso que eu quero dizer aqui. Quando eu falo de conseguir um bom score, eu estou me referindo a conseguir o score que é bom para você, que vai te ajudar a realizar o seu sonho, dar o primeiro passo para realizar o seu sonho, ou até mesmo ser o passo final que você precisa, aquela coisa que está te impedindo de realizar o seu sonho. Então, assim, quem precisa fazer o TOEFL ou IBT tem que ter em mente que essas habilidades, ouvir e entender bem e fazer boas anotações, essas habilidades elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser desenvolvidas. E essas são habilidades que a gente desenvolve com prática. Não tem outro caminho. Ninguém fica super bom em listening sem ouvir nada em inglês. Ninguém fica super bom em anotações sem treinar a fazer anotações. Isso não acontece. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, você já sabe que você vai precisar fazer o TOEFL. Mesmo que você não vá fazer o TOEFL agora. Eu não vou fazer o TOEFL esse ano. Eu não vou fazer o TOEFL nos próximos 6 meses. Mas eu já sei que eu vou ter que fazer a prova do TOEFL. Já encaixa na sua rotina ouvir áudios em inglês. Já encaixa na sua rotina que seja 10 minutos por dia, ou que não seja todo dia, seja dia sim, dia não, mas que você escute alguma coisa em inglês ou assista um vídeo em inglês e treine fazer as anotações enquanto você está ouvindo aquilo. Que você procure ouvir podcasts ou audiobooks ou mesmo entrevistas em inglês 10, 15 minutos do seu dia todos os dias. Eu tenho mais tempo, Fernanda, eu consigo assistir 20 minutos, 30 minutos por dia, encaixar talvez uma TED Talk, super vale a pena, encaixar um podcast que eu gosto de acompanhar, encaixar uma coisa que seja do seu interesse, que vá prender a sua atenção, que desperte em você curiosidade, para que você de fato preste atenção naquilo que está sendo dito. E se você fizer isso todo dia, você vai ver como em pouco tempo você já percebe uma diferença. Você já percebe que, poxa, no início eu ouvia e muita coisa eu entendia e agora eu percebo que eu já entendo mais coisas, eu já não fico tão perdida assim. Eu já tenho uma noção maior do que está sendo dito. Porque o seu ouvido ele vai se acostumando. Então essa prática tem que ser feita, principalmente se você quer garantir que você vai conseguir o score que você precisa na sua primeira tentativa. Então, por enquanto, a gente tem 3 itens aqui no nosso checklist, que é se certificar que o nosso nível de inglês ele é compatível com o score que a gente precisa, ter boa compreensão auditiva, né? Ouvir e entender bem, fazer boas anotações durante os áudios, saber as estratégias da prova. É o nosso 4º ponto aqui do checklist. Saber as estratégias para a prova. Porque quando a gente está falando da prova, não só do TOEFL ou IBT, mas quando a gente está falando de provas de proficiência em geral,
As provas de proficiência têm estratégias. É claro que as estratégias vão variar de acordo com a prova de proficiência. Por exemplo, as estratégias para fazer a sessão do Reading do IELTS e a sessão do Reading do TOEFL IBT são completamente diferentes. Porque as questões são completamente diferentes. A estratégia para você escrever a primeira redação do TOEFL IBT é completamente diferente das estratégias para você escrever a primeira redação do IELTS, porque as redações são completamente diferentes, os critérios de avaliação são diferentes, a estrutura é diferente. Então é claro que as estratégias elas vão variar de prova para prova. Mas todas as provas de proficiência têm estratégias, elas não são provas simples de inglês, né? Que você chega ali e aqui eu vou usar todo o inglês que eu já aprendi e vou responder questões sobre vocabulário, vou fill in the blanks, né? Aquela questão típica de prova, onde você tem que preencher a lacuna. Então eu vou me sair super bem, porque a prova vai ser assim. E aí você chega na hora da prova e não é bem assim. Né? Você chega na hora da prova, por exemplo, no TOEFL IBT, e você faz uma sessão de reading que tem perguntas que você nunca respondeu antes. Tipos de perguntas que você provavelmente nunca viu antes, porque não são tipos de perguntas convencionais de cursos de inglês. De provas de inglês que você faz na faculdade. E na faculdade de letras, a gente responde aquele tipo de pergunta em prova. Não tem. Não tem. Então, você precisa saber o que esse tipo de pergunta exige de mim. Como é que eu administro o tempo nessa sessão do reading? Como é que eu faço para eu conseguir responder todas as perguntas dentro do tempo? Como é que é a sessão do listening? Como é que é a sessão do speaking? Eu tenho 4 perguntas na sessão do speaking. Dessas 4 perguntas, eu só tenho uma pergunta que é de fato sobre a minha opinião, que é a primeira. Que é uma pergunta que você tem que responder em 45 segundos. Aí você chega nas outras questões, aí você chega, por exemplo, da questão 2, e você tem uma questão que aparece, um parágrafo para você ler. Aí depois que o parágrafo some da tela, você escuta um áudio. E depois disso você tem que dar sua resposta. Se você não sabe a estratégia dessa questão, se você não tem noção do que é para fazer aqui, você, claro, vai ficar completamente perdido. Você tem um texto, uma questão de speaking, aí você tem um texto. Aí você fala assim, nossa, o que eu vou fazer com esse texto? O que é importante desse texto aqui para mim? Não sei, um parágrafo, o que eu vou fazer com esse parágrafo? Aí vai tocar um áudio, assim, o que é importante desse áudio? O que eu faço com esse áudio? Aí vem o momento da sua resposta. Aí você tem isso na questão 2, aí você tem isso na questão 3. Texto diferente, parágrafos sobre temas completamente diferentes, áudios completamente diferentes. Aí depois disso você tem a questão 4, onde você escuta uma aula, tá, mas e aí? E aí se você não sabe a estratégia, o que você faz? O que você faz na redação integrada? Onde você tem 3 minutos para ler um texto de 4 parágrafos, depois você escuta uma aula. Depois, quando você está escrevendo sua redação, o texto está de volta na tela. A sua tela está dividida pela metade. Aí você tem do lado direito, onde você digita, e do lado esquerdo, você tem o texto. Sim, mas por que o texto está ali? Eu estou sendo avaliada, então, no texto? É para fazer um resumo do texto? O que é para fazer? O que eu preciso mencionar do áudio que eu ouvi? Se você não sabe a estratégia, gente, tudo isso é muito overwhelming, porque você fica assim, nossa, é tanta coisa que tem aqui para eu escrever essa redação, ou é tanta informação que me foi entregue para eu responder essa questão do speaking, que eu não sei o que fazer com tudo isso. E muita gente não consegue o score que precisa justamente por não saber o que fazer. É muito mais comum do que você possa imaginar a gente receber mensagens de pessoas falando assim, olha, meu nível de inglês é avançado, eu fiquei sabendo que precisava fazer a prova do TOEFL, peguei, marquei, fui fazer a prova. E quando cheguei na hora da prova, entrei em pânico, porque eu não sabia, eu não tinha ideia do que eu era para fazer. Eu não consegui terminar respostas de speaking, não consegui terminar de escrever redação, não consegui terminar de fazer a sessão do reading, porque faltou as estratégias. A pessoa tinha um nível de inglês, a pessoa tinha uma boa compreensão auditiva, não sabia que precisava fazer anotações, ou não entendia como precisava fazer essas anotações, não conhecia a estrutura e a estratégia para fazer as questões da prova, e aí não consegue um bom resultado porque falta
o recurso da estratégia. Se não tivesse estratégia, estava tudo bem. Mas as provas de proficiência, todas, a gente acaba tendo que recorrer às estratégias porque elas existem e são elas que vão fazer com que o caminho para a gente conseguir um bom score seja mais fácil, seja certeiro e a gente faça a prova uma vez só. Outra coisa importante é saber os critérios de avaliação das questões de speaking e writing. E saber os critérios de avaliação, gente, é super subestimado. A gente, os canais que eu acompanho e as pessoas que eu vejo que falam sobre provas de proficiência, a gente raramente vê alguém falar sobre os critérios de avaliação. É uma coisa que é super deixada de lado. E é subestimado isso, mas entender os critérios de avaliação é super importante porque é a partir da compreensão dos critérios de avaliação que você entende. Ouviu um barulhinho? É o meu cão que tá brincando com um brinquedinho. Peço desculpa, gente. Então, você entender os critérios de avaliação é o que te permite saber o que o avaliador busca na sua redação. O que vai te garantir mais pontos na sua redação? É você usar, por exemplo, uma gramática avançada ou você ter um conteúdo bem desenvolvido? É você usar um vocabulário avançado ou você ter um texto bem organizado? Eu preciso dos dois? O que me dá mais pontos? O que o avaliador vai levar em consideração primeiro? Essas coisas são igualmente importantes ou não? É possível conseguir um bom score escrevendo uma redação sem usar estruturas avançadas? Como é que você sabe disso se você não conhece os critérios de avaliação? Se você não tem essa informação? Se ninguém fala para você, olha, isso aqui tem mais peso e importância para o avaliador do que isso aqui. Então a gente vai focar nisso, isso aqui a gente vai focar menos, porque não precisa. Como é que você sabe disso? Isso não serve só para a prova do TOEFL, isso serve também para todas as outras provas de proficiência onde você é avaliado no speaking e no writing. Quando a gente está falando do TOEFL, quando a gente está falando do TOEIC, quando a gente está falando do IELTS, os critérios de avaliação da sessão do writing são completamente diferentes. A gente tem focos diferentes. Então, o avaliador, ele tá... Quase derrubei meu microfone. Ele tá procurando coisas diferentes. Se você não sabe disso, o que você faz na redação? Você acaba por focar naquilo que você julga ser importante, que não necessariamente vai refletir aquilo que o avaliador está buscando. Isso é verdade para a sessão do writing, isso é verdade para a sessão do speaking. A gente vê na sessão do speaking pessoas extremamente preocupadas com sotaque. Ai, o meu sotaque. Olha, Fernanda, o meu sotaque. Tô preocupada porque acho que o meu sotaque é pesado, porque eu sou de uma região ou de uma cidade onde a gente já tem um sotaque mais carregado mesmo. E aí, quando eu falo em inglês, esse sotaque transparece, né, na minha fala. E eu tô preocupada. Você tá preocupado. O avaliador tá preocupado porque sotaque não é critério de avaliação. Ai, Fernanda, eu tô super preocupada porque às vezes quando eu tô falando eu cometo pequenos erros de gramática. Assim, tô super preocupada. Às vezes eu esqueço da flexão da terceira pessoa no singular, sabe? E aí, sabe que eu vou perder muito ponto? Você tá preocupada com isso? O avaliador tá não. A última coisa que o avaliador vai estar preocupado é com isso. É a última. É literalmente o último critério de avaliação. Mas se você não sabe disso, você fica super preocupado. Igual aquelas listas que tem, sabe? 300 palavras para o TOEFL. Sabe? Já viu essas listas? Aí, né? Aí use, então, sinônimos. Use vocabulário, palavras semelhantes. Aonde, exatamente? Porque não precisa. Isso não é um critério de avaliação. Isso não constitui um critério de avaliação. Mas se você não sabe, você fica super preocupado, né?
Nossa, eu tenho que evitar a repetição. Ai, eu não vou repetir o que está dito no áudio, eu vou parafrasear. Eu vou fazer um resumo usando as minhas palavras. Ai, o seu score indo lá para baixo. Olha o seu score indo lá para baixo. Porque o que o avaliador quer é que você repita. Palavra por palavra. Quanto mais preciso, mais alto o seu score. Você só sabe disso se você sabe os critérios de avaliação. Se você não sabe os critérios de avaliação, o que você faz? Você faz como você acha que é. Então não é só saber as estratégias. Tem que conhecer os critérios de avaliação. É por isso que todo curso meu, todo preparatório, o preparatório do TOEFL, o preparatório do IELTS, o preparatório do TOEIC que eu estou desenvolvendo, todos eles eu falo critérios de avaliação. Sempre tem. Questões, por exemplo, no TOEIC. No TOEIC tem questões de 1 a 5 no writing, são 8 questões. Questões de 1 a 5. Aí tem lá, primeira aula, critérios de avaliação das questões 1 a 5. Critérios de avaliação das questões 6 e 7. Critérios de avaliação da questão 8. Porque uma vez que você entende quais são os critérios de avaliação, o que pesa para o avaliador e o que ele está buscando como ponto principal do seu texto, né? O ponto que vai representar a maior parte do seu score, você sabe com o que você tem que se preocupar. Você sabe o que você tem que entregar. Você sabe qual é o seu foco. Então, assim, entender os critérios de avaliação é uma coisa que tem que ser feita. Você tem que conhecer esses critérios para saber o que você vai entregar. É por isso que eu falei, eu fico impressionada como isso é pouco dito, né? É pouco falado, pouco debatido, essa questão da importância do aluno entender os critérios de avaliação. Saber o que precisa. Não é só o seu professor que precisa saber. Você também. Então, o seu professor tem que passar essa informação para você. Se você está se preparando com um professor particular, você pergunta para ele: olha, quais são os critérios de avaliação na sessão do speaking? O que o avaliador está buscando quando ele escuta o meu áudio? Você está se preparando sozinho? Busca essa informação. A ITS disponibiliza essa informação, ela disponibiliza os critérios de avaliação. Tem critério de avaliação, tem explicação, tem exemplo para você ver o que é uma boa redação, o que não é uma boa redação. Então, busca essa informação, porque essa informação, ela é parte de conseguir um bom score. E ela te ajuda a entender as estratégias também, né? Ela e as estratégias andam juntas, porque uma vez que você entende as estratégias, quando você olha os critérios de avaliação, ou o contrário, você sabe os critérios de avaliação e você vê as estratégias, tudo faz sentido. Fala assim, agora eu entendo. Agora eu entendo porque eu tenho que pegar essa informação do áudio. Agora eu entendo porque eu vou organizar assim. Agora eu entendo que eu fazendo isso, eu estou atendendo todos os critérios de avaliação que eu preciso atender para conseguir um bom score. Então essa informação é importante. Outra coisa que é importante, gente, é fazer exercícios, porque não adianta, né? A gente ter tudo isso. Olha, o meu nível de inglês é compatível com o score que eu preciso, eu tenho um bom listening, eu faço boas anotações durante os áudios, eu sei as estratégias para a prova, conheço a estrutura da prova, eu entendo os critérios de avaliação, sei o que o avaliador está buscando na minha resposta de speaking, eu sei o que ele está buscando na minha redação, mas eu não vou praticar, não. Vai sim, gente. Fazer exercício é super importante porque é onde você vai colocar em prática tudo aquilo que você sabe. Você vai colocar em prática as estratégias que você aprendeu para a sessão do reading. Você vai colocar em prática fazer as anotações durante os áudios e responder as perguntas. Você vai colocar em prática as estratégias da sessão do speaking, as estratégias para a sessão do writing. É o momento em que você está praticando, você está internalizando as estratégias e quanto mais você pratica, mais as coisas passam a ser naturais para você. Muita gente, às vezes, pergunta para mim nas lives assim, eu posso escrever os esqueletos ou os modelos ali de resposta da sessão do speaking, né? O início da resposta. Então, se eu vou falar, por exemplo, the professor talks about... Então, eu posso colocar ali, the professor talks about... Uma vez que você pratica isso vem naturalmente, você já não fica pensando nisso. Quando você vê, você já fala, é natural. É natural começar a redação integrada com in this set of materials, the author states that, the author claims that. Porque você já repetiu isso tantas vezes,
Você já escreveu aquilo tantas vezes que você já não tem mais essa preocupação de como é que começa a minha redação? Como é que começa a minha questão, a minha resposta do speaking? Como é que... Você já sabe como fazer. Então, você não fica anotando um monte de coisa, ou você não fica super estressado na hora da prova, porque você corre o risco de não se lembrar, porque não praticou o suficiente para internalizar como você começa a questão 2, como você começa a resposta da questão 3, como você começa a sua redação integrada, como é que você organiza a sua redação independente, que elementos que você tem que entregar na sua redação independente. Se você pratica isso várias e várias vezes, isso tudo se torna muito natural para você, é normal, você faz com tranquilidade. Isso é muito importante. Então, não deixe de fazer exercícios, procure sempre exercícios oficiais, eu também sempre falo sobre isso. Na internet a gente encontra muitos sites com exercício para o TOEFL e IBT, e nem sempre esses exercícios são de fato fiéis à prova. Alguns sites têm exercícios que nem nunca caíram na prova, modelos de exercício, tipos de questões que nunca fizeram parte do TOEFL. Então, assim, é complicado quando a gente treina com fontes de exercício que não necessariamente são confiáveis. Então, um bom jeito de você evitar que isso aconteça é praticar com materiais oficiais. A ITS tem os materiais, alguns exercícios gratuitos, são alguns textos de reading, tem listening, tem questões de speaking e writing, e ela tem também os materiais pagos, mas é crucial que você conheça. Comece então, né? Se você optar por se preparar sozinho, que você comece pelos exercícios gratuitos para você saber, então, quais são de fato os tipos de exercício que caem na prova. E aí você também já está andando mais familiarizado com isso, já é mais fácil para você mesmo perceber quando alguns exercícios que você encontra por aí não são fiéis à prova. E é claro, gente, que a última coisa que você precisa para conseguir um bom score é fazer uma boa preparação. E aqui eu reforço, como eu reforço em todos os meus vídeos, quem me acompanha sabe. Toda vez que eu falo fazer uma boa preparação, eu sempre falo, quando eu digo que faça uma boa preparação, eu não estou falando faça uma preparação comigo. Embora eu garanto para você que uma preparação comigo é uma boa preparação. Mas o que eu estou dizendo aqui é que faça uma boa preparação, seja ela qual for. Olha, Fernanda, eu optei por me preparar num curso presencial. Tudo bem, mas que você se certifique, então, que o curso presencial que você está frequentando vai te dar todas essas ferramentas, que aí vai te ensinar estratégias. Nem todo livro que tem por aí e nem toda aula preparatória que tem por aí ensina estratégias, gente. Eu sei que assim pode parecer difícil acreditar, mas é verdade. Eu sei porque eu já trabalhei em curso físico, né? Muitos anos. Eu sei bem o que é ensinado. Então, assim, se certifica que você vai aprender estratégias, se certifica que você vai ter esse conhecimento passado para você dos critérios de avaliação, que você vai ter correção dos seus exercícios de speaking e writing, que você vai ter um bom direcionamento. Se você optar por se preparar com um professor particular, a mesma coisa. Que você se certifique que o seu professor particular está familiarizado de fato com a prova. Eu falo isso, gente, porque isso não é incomum. Olha, eu já fui convidada a fazer live em outros canais, onde a pessoa que estava me entrevistando falou na live, olha, fiz uma preparação, estava fazendo uma preparação, e aí, depois que eu fui descobrir que o meu professor não sabia nada sobre a prova, à medida que eu ia perguntando as coisas para ele, e que eu ia percebendo que ele não sabia me responder. Por quê? Não é todo professor de inglês que tem conhecimento da prova do TOEFL. Se você chegar agora para mim e falar assim, olha, Fernanda, eu quero fazer um preparatório para a prova de Michigan. Você me prepara? Vou fazer uma aula particular com você, pode ser? Eu tenho que estudar e aprender, porque eu não sei nada. Eu não posso chegar para você e falar assim, então tá, vamos começar hoje aqui, porque não posso. Não é porque eu sou professora de inglês, não é porque eu tenho licenciatura, sou formada em inglês, que eu posso chegar para você e te preparar para a prova de Michigan, que eu não sei nada, não sei critérios de avaliação, não sei estrutura, não sei nada. Eu não estou apta a preparar você para essa prova. Então, optou por fazer a sua preparação com um professor particular, que você se certifique que esse professor particular, de fato,
tem conhecimento da prova, que ele sabe as estratégias, a estrutura, que ele já fez a prova, né? Que ele sabe como é que é mesmo, que ele sabe os critérios de avaliação, que aí esse professor, de fato, vai te preparar. Se ele tem todas essas informações, ele vai te preparar para a prova. E se você optar por se preparar sozinho, que você busque todas essas informações que eu passei aqui. Que você se certifique que o seu nível de inglês é compatível, que você busque as estratégias, que você busque os critérios de avaliação, que você faça exercícios, que você tenha alguém para fazer a correção desses exercícios de speaking e writing para você. E se você tiver um professor para fazer a correção desses exercícios, que esse professor tenha conhecimento dos critérios de avaliação. Porque se ele não tiver conhecimento dos critérios de avaliação, a correção da sua redação não vai necessariamente refletir aquilo que importa para os avaliadores. Então, que você tenha em mente tudo isso para que você faça a preparação que for melhor para você. Eu sempre falo isso, gente. Olha, o que funciona para você não necessariamente vai funcionar para mim, que não necessariamente vai funcionar para ele, que não necessariamente vai funcionar para minha prima, né? Nada funciona para todo mundo. Então, que você busque aquilo que funciona para você, mas que você se certifique que seja uma boa preparação. Que inclua todos esses elementos que a gente falou aqui. Né? Quando a gente está falando de uma boa preparação, que inclua um cronograma de estudos para que você se guie nos seus estudos, para que você não fique desmotivado, para que você consiga ter um comprometimento, que inclua exercícios, que inclua correção, que inclua estratégias, e todas essas outras coisas que são tão importantes. Então, só para a gente resumir o nosso checklist, a gente tem nível de inglês compatível com o score que a gente precisa, boa compreensão auditiva, fazer boas anotações durante os áudios, entender a estrutura e saber as estratégias para a prova, fazer boas anotações, já falei, entender os critérios de avaliação das sessões do writing e do speaking, fazer exercícios e fazer uma boa preparação. Então, são 7 coisinhas aí que a gente precisa para garantir um bom score na prova, logo na nossa primeira tentativa, que é o melhor dos mundos. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver algum interesse em saber sobre como funciona o meu curso, saber um pouquinho mais sobre o meu curso, se você estiver assistindo no Instagram, o link tá na minha bio. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, você pode encontrar o link para o meu preparatório na descrição do vídeo. É isso aí, muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, deixar aqui o seu like, o coraçãozinho no Instagram. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer opinião, sugestão, comentários são super bem-vindos. Eu sempre fico muito feliz quando recebo comentários nos meus vídeos. É isso aí, um abraço e até breve.